Mas lá fora sempre ocorreram. E agora com o Putin é diferente, é fraude eleitoral. Agora uma pergunta, seu doutor. Olha pra cá. Eu quero entender a coisa. O que eu estou querendo aqui é só entender. Olha pra cá. No Brasil, não se pode duvidar da eleição, mas brasileira. A pergunta é essa. No Brasil, não se pode colocar em dúvida a eleição brasileira porque o cara vai para o Supremo Tribunal igual o Bolsonaro? Se botar em dúvida a eleição brasileira, a legitimidade da eleição? Mas brasileiro, colocar dúvida na legitimidade da eleição dos outros, pode, seu doutor? Não tem punição, não? Só não pode. Eu quero entender para mim não cometer esse delito. Tá certo? Quem é ser assim também vou meter o pau. Já que é para reclamar, como diz Raul Seixas, né? Também vou reclamar. Na eleição lá da Rússia pode dizer que é fraudulento. Mas se disser da eleição brasileira, pelo que eu estou entendendo, não pode. Eu acho que essa tem sido a regra atual. Mas vamos em frente, olha. É possível que nesses casos os votos nem sequer fossem contados, já que os resultados viriam prontos do gabinete presidencial. Da Rússia, não há fraude tão escancarado. A influência indevida ocorre principalmente por meio de regras eleitorais enviesadas, que beneficiam sobremaneira o autocrata, a propaganda oficial maciça, pressão via empregadores próximos ao governo e em especial também o controle sobre a oposição. Então quer dizer também que dá para controlar a oposição? É tudo um jogo de cartas marcadas, a oposição e a situação fazem parte do mesmo grupo? Será que aquilo que algumas pessoas vêm falando dos Estados Unidos, que democrata e não democrata lá, e todo mundo, os dois partidos principais, são a mesma coisa? É aquilo que nós botamos no DVD Prepare-se, volume 13, mostrando que a oposição deve existir, porque isso dá credibilidade à população? A concorrência no comércio deve existir também nos bancos, essas coisas, porque dá à população, se sair de um banco insatisfeita de entrar no outro, que é a mesma coisa. Lembra que eu falei sobre esse DVD Prepare-se, volume 13? Não lembro. Tem muito tempo, mas eu lembro. Foi exatamente isso que eu falei. É igual o banco. Você fica insatisfeito com o banco, tu fecha a tua conta lá, sai de lá, pau da vida e abre no outro, que é a mesma coisa. Não muda nada. Então, pelo jeito também, olha lá. Em especial, o controle sobre a oposição. É uma acusação de que na Rússia há controle da oposição. A situação, ou seja, quem tem dinheiro, é quem tem dinheiro que manda, não tem jeito. Quem tem dinheiro controla a oposição. Mas no Brasil talvez não, porque aqui os deputados gostam menos de dinheiro, aqui os políticos gostam menos de dinheiro do que lá, aqui a corrupção é menor, aqui os comandantes nossos são mais honestos, aqui essa coisa não acontece. É só na Rússia, viu, seu doutor? Fica tranquilo que aqui não tem isso. Putin elimina na origem qualquer candidato que possa fazer de sombra. Olha a palavra sombra, cara. Essa palavra sombra, eu não sei se você conhece ela normalmente, mas isso aqui é uma palavra que nós conhecemos no cenário político brasileiro e de comunicação. Entende? A gente, por exemplo, eu sempre citei o Elvis Presley. Não tinha outro cara bonito no filme dele para não fazer sombra. Era só o Elvis o mais bonito. Agora tinha mulher bonita, mas homem não. A Sandra Bullock, os filmes dela é só ela que é bonitona, gostosuda. Só tem mulher mais feia que ela, para não fazer sombra. E esse termo a gente sempre usou nos rádios. Um bom narrador esportivo nunca levou um outro melhor que ele para trabalhar na mesma rádio. Sempre um pior que ele, porque senão faz sombra. Um grande político nunca coloca como assessor um outro político que está chegando agora, mas tem potencial de subir, para não fazer sombra. Então essa palavra sombra é uma termologia que se usa em comunicação, se usa no meio político, mas não é popular. Talvez, eu queria até saber de quem está assistindo aí se já ouviu essa termologia, fazer sombra. Isso me lembra, há poucos dias atrás, a Hillary Clinton. Ela também falou uma palavra que não se fala comumente, mas ela falou, chamou o cara de idiota útil. Idiota útil é uma termologia que não se usa popularmente, porque é usada pelo alto escalão. Entendeu? Então, em Sérgio São Paulo. Então, da mesma forma, Edson Santos e Sandra, da mesma forma, quando eles se abaixam muito para tentar fazer o papel deles de defender o lado qual eles estão empregados, porque ganham para isso, é dali que corre de dinheiro, tá certo? Eles se abaixam tanto, que acabam mostrando os fundilhos.
E é isso que a gente tem visto aqui nessa matéria. Então olha para sim. cá, olha aqui para tu entender tudo. Putin elimina na origem qualquer candidato que possa lhe fazer sombra. Mas será que é só o Putin que faz isso? Se essa termologia é conhecida por mim, um simples radialista, que nunca fui o bambambam das rádios, apenas mais um lá no meio, se conhece essa termologia e sabe dela, tá certo? E o próprio autor da matéria, o jornalista que conhece também, porque colocou aqui, uma termologia que não é popular dessa, não seria por conta exatamente de que isso é aplicado em todos esses lugares? Até no jornalismo. O redator-chefe não vai trazer para o jornal um jornalista bom pra cacete que possa fazer sombra a ele. Então é um tipo de conduta, de conceito, de conhecimento que o pessoal todo da área sabe. Então agora, olha como é que eles vão trazendo para o seio da popularidade esse tipo de argumentação. Putin, você viu duas coisas já aqui agora, uma linha após a outra. Na linha de cima está assim, ó. Em especial, olha aqui, na linha de cima, ó. Em especial, controle sobre a oposição. Ou seja, há controle sobre a oposição. Os dois lados são controlados pelo mesmo, tá certo? Pelos mesmos braços. Controle, em especial, controle sobre a oposição. E já na próxima linha, Putin elimina na origem qualquer candidato que possa lhe fazer sombra ou apenas levantar problemas que não quer ver mencionados. Tá certo? Algum tipo por exemplo, você tem um oponente, ele nasceu do seio do povo, você é o candidato. Tem situações que você não quer que ele comente, que ele busque num debate puxado. Por quê? Porque aquilo ali pode deixar que saia justa. Então, como oposição controlada, isso não acontece. Acontece aquilo que o Rubens sempre repetiu aqui, de arranhar a superfície, mas não cavar fundo. Lembra que eu sempre falei essa terminologia aqui? Apenas arranhar a superfície, mas de maneira nenhuma cavar fundo. Então, quando o cara consegue poder financeiro que dê para ele comprar tudo, ele compra o concorrente. O concorrente dele não vai agora cavar fundo, vai só arranhar a superfície. Por isso essa termologia. Agora você vê, gente, o jornal A Folha, não é porque o pessoal que lê a Folha não é culto. Não, o pessoal culto lê a Folha. Mas não é questão de cultura aqui. É questão de posição. Para conhecer essas termologias, não tem que ser culto, porque isso não se aprende na escola. São termologias do meio, de quem vive nesse meio de política e comunicação. Então, quando ele fala aqui, vou repetir para você entender. Sombra. A palavra sombra, que possa lhe fazer sombra, você vê que não há explicação disso. Tá certo? Peraí, o que é fazer sombra? É plantar uma jaqueira aqui do meu lado para fazer sombra na casa? É eu ficar numa sombra porque tá sol, eu vou para debaixo da sombra na varanda? O que é fazer sombra? O que significa essa termologia? Essa frase ao verbo? Essa expressão idiomática? O que ela quer dizer? Não. Eu acho que por um momento esqueceu que está falando com o público e está usando termologia própria, tá certo? Do meio de comunicação e política. Ou meio de comunicação política, se você quiser preferir. Mas lá vai, ó. Putin elimina na origem qualquer candidato que possa lhe fazer sombra ou apenas levantar problemas que não quer ser mencionados. Levantar questões que vão complicar ele. Ademais, a vida do russo médio melhorou substancialmente desde que ele assumiu o poder em 2000 e foram contornadas sanções econômicas impostas ao país por causa da guerra da Ucrânia. Rapaz, na verdade, olha pra cá, vamos ser justos, coerência e justiça não faz mal a nenhum ser humano. O Putin, mesmo com o embargo dos Estados Unidos, conseguiu manter a Rússia em crescimento constante. Ele conseguiu, depois de ser privado de trabalhar com dólar, ele conseguiu se reinventar. E tá lá, de um jeito ou de outro tá lá. Isso é fato, isso não é porque alguém torce para ele, ou que é contra ele, ou a favor dele. É a verdade. Você vê que o mundo todo está se armando contra ele agora e ele tá lá tranquilo, tocando o barco dele. A OTAN cada vez mais no cangote dele, tá certo? O presidente da França, com as declarações dele dessa semana, o Rudy abordou aqui, que nós fizemos aqui na direta, está praticamente intimando a OTAN a começar a Terceira Guerra Mundial. Não dá